20º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Eu sou Fabiano Melo e ao meu lado está o Dr. Tasso Cipriano, que é doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo e também pela Universidade de Bremen, na Alemanha. Dr. Tasso, alegria recebê-lo. O senhor esteve agora no Congresso Brasileiro falando sobre logística reversa. E eu gostaria de retomar algumas discussões que nós temos na Lei 12.305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E nós temos aí alguns conceitos, alguns termos que são trabalhados nesse diploma e que são importantes e que, por vezes, nós temos algumas confusões no momento de interpretar. Por exemplo, para o senhor caracterizar e diferenciar responsabilidade compartilhada, responsabilidade pós-consumo e ainda, claro, o tema da sua palestra, logística reversa. Alegria minha, Fabiano, obrigado. Os três termos, responsabilidade pós-consumo, responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto e logística reversa, eles estão relacionados. Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto é o nome que a nossa lei, como você mencionou, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, deu para o Instituto da Responsabilidade Pós-Consumo, que é um instituto tradicional do direito dos resíduos. Então, quando eu falar em responsabilidade pós-consumo, eu vou me referir também à responsabilidade compartilhada, que é, como eu disse, de novo, o nome que a nossa lei deu para esse instituto. Pois bem, logística reversa é apenas uma espécie do gênero responsabilidade pós-consumo. A responsabilidade pós-consumo é um instituto do direito dos resíduos que surgiu na Europa com a seguinte lógica. Nós vamos impor determinadas obrigações a todos aqueles que participam da cadeia de produção e consumo. E a ideia é que, ao instituir essas obrigações, esses agentes obrigados, sabendo que deverão cumprir essas obrigações, vão receber um incentivo para operar mudança no design dos seus produtos. Então, sendo um pouco mais específico, dentro do conjunto das obrigações que compõem a responsabilidade pós-consumo, nós temos dois deveres muito claros: o dever de retorno e o dever de destinação final ambientalmente adequada, usando a terminologia da nossa lei. Isso significa basicamente o seguinte: alguns produtos que no futuro vão virar resíduos, após o seu fim de vida, eles devem ser retornados ao setor produtivo e, uma vez retornados, eles devem receber a destinação final ambientalmente adequada. A nossa lei, vai escolher alguns produtos, a União Europeia tem alguns outros produtos, isso varia de país para país. Pois bem, a conjugação desses dois deveres, de retorno e de destinação final ambientalmente adequada, é aquilo que constitui a logística reversa. Como esse dever vai ser concretizado, vai ser cumprido, isso a lei ela traz mais alguns elementos. Então às vezes ela permite que o produto seja devolvido pelo consumidor, às vezes ela abre a possibilidade que o setor produtivo venha pegar de volta esse resíduo, ex-produto do consumidor, e então dá a destinação final ambientalmente adequada. Então, aqui eu mencionei dois deveres, eu vou repetir: dever de retorno e destinação final ambientalmente adequada, que conjugados recebem o nome de logística reversa. Então, logística reversa é apenas essa conjugação desses dois deveres, mas a responsabilidade pós-consumo, ela abrange uma série de outros deveres. Na nossa lei, por exemplo, no artigo 31, no inciso 2º, ela obriga os produtores em sentido amplo, fabricantes, importadores, que são os fabricantes no estrangeiro, distribuidores e comerciantes, a fornecer determinadas informações aos consumidores para que os consumidores, por sua vez, cumpram com as suas obrigações. Obrigações essas que estão no artigo 35, separar, acondicionar os seus resíduos e aí devolver ou disponibilizar para coleta. Outro dever que não se confunde com a logística reversa, embora a L seja associado e que compõe o todo da responsabilidade pós-consumo, está no inciso 1º do artigo 31, que é um dever de ecodesign, ou um dever de concepção ecológica, que, numa síntese, significa que os produtores, fabricantes, importadores, sobretudo, devem desenhar, devem projetar os seus produtos de modo que
haja uma menor geração de resíduos no futuro ou que eles possam ser reutilizados e, se a reutilização não for possível, que eles sejam reciclados. Então, temos responsabilidade pós-consumo como o gênero, composto por diversas obrigações, dever de informação, dever de ecodesign e dever de logística reversa, que significa retorno mais destinação final ambientalmente adequada. Doutor Tássio, na sua intervenção, o senhor fez a abordagem logística reversa, produção e consumo sustentáveis. O senhor fez aí uma pergunta. E qual é a resposta? Exatamente, é uma resposta difícil, mas a pergunta feita se deu pelo seguinte: a impressão é de que a logística reversa, ou seja, esse dever de retorno e de destinação final, necessariamente conduz a uma produção sustentável, na medida que os resíduos vão receber uma destinação final ambientalmente adequada e vão ser, portanto, reciclados, reinseridos na produção de novos produtos, isso automaticamente gera uma produção sustentável. E isso, na prática, nem sempre acontece, pelo seguinte: como eu disse, o grande objetivo da responsabilidade pós-consumo e da logística reversa é fornecer um incentivo para o produtor. Na medida em que eu sei que eu vou ser responsável, que eu vou ter a obrigação de dar o retorno e a destinação final ambientalmente adequada, sabendo que eu vou ter essa obrigação no futuro, eu desde já, sabendo dessa minha obrigação futura, vou, para minimizar os custos que eu terei para cumprir esses deveres, eu já vou mudar o design dos meus produtos para que os meus custos no futuro sejam minimizados. Essa é a grande lógica. O problema é que nós temos observado na prática no Brasil e na União Europeia que quando a logística reversa é implementada, ela é implementada de uma maneira coletiva. Isso significa que os sujeitos obrigados, os produtores, se reúnem coletivamente, sabendo dos custos que terão a arcar, eles acabam criando o que a gente chama hoje de entidade gestora e vão fazer o gerenciamento desses resíduos pós-consumos de maneira coletiva. E em fazendo de maneira coletiva, para determinados produtos, esse incentivo ao design, a melhoria do design ecológico desaparece. Por quê? Porque ao atuar em conjunto, eles não conseguem internalizar, não conseguem perceber os reais custos que tem com os seus resíduos, afinal é feito de uma maneira coletiva. Então o incentivo à mudança do design acaba desaparecendo. Então por isso que eu coloquei a pergunta e por isso a minha resposta é negativa. A logística reversa não necessariamente leva a uma produção sustentável se observarmos que a implementação coletiva, que tem sido o modelo no mundo inteiro, não é capaz de alcançar o objetivo da mudança de design. Alcançar o objetivo de melhoria na gestão de resíduos, isso ela tem feito, mas aí um gerenciamento de resíduos não significa necessariamente uma produção sustentável, e sim uma melhoria no design. A melhoria no design é que é capaz de conduzir a uma produção sustentável. Agora, outra pergunta, se a produção sustentável é capaz de conduzir a um consumo sustentável, aí é uma pergunta um pouco mais difícil, porque aí nós chegamos no dilema do ovo da galinha. A produção é sustentável porque o consumo é sustentável e exige que a produção então seja sustentável, ou o consumo é sustentável porque a produção já é sustentável, já oferece produtos sustentáveis. E aí a pergunta é um pouco complicada se nós olhamos a questão sobre o ângulo do poder econômico. Hoje os produtores eles têm um poder econômico que são capazes de criar necessidades, de encurtar a vida útil de seus produtos. Então é muito difícil com que o consumidor exija do produtor produtos sustentáveis, porque esse produtor tem um poder econômico que não está necessariamente interessado em produtos sustentáveis. Agora, existe um outro lado da moeda, que é um consumidor que é muito forte e consegue brigar com o poder econômico concentrado dos produtores, que é o Estado, que são as compras públicas sustentáveis. Então, a pergunta é, a produção sustentável leva automaticamente a um consumo sustentável? Não necessariamente, a não ser que esteja deparado com alguém que tenha tanta força econômica quanto o produtor. E aí um exemplo que eu posso mencionar é o Estado, e daí a importância das compras públicas verdes, como a gente chama, ou das licitações sustentáveis. Então a minha resposta também para essa pergunta é não necessariamente. Ok, doutor Tássio, uma última pergunta. O senhor é um jovem jurista, representa uma nova geração, e eu sempre tenho perguntado aqui aos nossos conferencistas, para cada um deles e para você agora, quais são os desafios do direito ambiental, né, na ótica de um jovem jurista, de um jovem pesquisador?
É uma pergunta bastante difícil, mas eu acho que eu diria a principal dificuldade, o principal desafio do direito ambiental hoje, eu diria é a capacidade, e aí eu me pergunto se nós realmente temos essa capacidade de adotar aquilo que a gente chama de enfoque sistêmico, de um olhar integrado, uma perspectiva global. E eu digo isso pelo seguinte, o direito ambiental, ele tradicionalmente, ele tem focado as instalações produtivas, é aquilo que eu chamo de um direito ambiental da produção. É um direito que sempre se preocupou com as instalações produtivas, com a poluição ocasionada pelas grandes instalações e nunca se questionou o resultado dessas atividades, ou seja, os produtos eles próprios. Então é um direito ambiental focado na produção e menos despreocupado com o produto. Então uma perspectiva, um desafio seria justamente essa visão integrada no sentido de se preocupar não só com a produção, atividades extrativas, licenciamento ambiental, poluição de água, solo e ar, mas também um questionamento qual é o resultado dessas atividades produtivas, quais são os impactos ambientais causados pelo produto. E na medida que nós integramos produção e consumo, produção e produto, aí nós podemos olhar o todo da cadeia econômica e perceber que desde a extração dos recursos minerais até a disposição dos produtos em fim de vida enquanto resíduos, nós temos aí nesse caminho que o produto / resíduo percorre, há uma emissão, diversos impactos ambientais são causados. Então acho que o primeiro desafio está aí, é conseguir olhar todo esse ciclo, toda a cadeia, todos os atores, produção e produto. E aí, às vezes, eu me pergunto se essa é uma tarefa tão complexa, capaz de permitir com que nós tenhamos essa visão integrada. E o segundo desafio que eu diria é aliar prática e pesquisa. Eu sou advogado, estou fazendo meu doutorado e eu percebo que a importância, o quão importante é associar teoria, os estudos que eu faço na academia, no âmbito do meu doutorado, mas perceber, enxergar e reconhecer, incorporar nesse meu estudo aquilo que acontece na prática. Não adianta falar de produção sustentável, consumo sustentável, se a produção e o consumo sustentável não acontecem na prática. Então esse seria o segundo desafio, conciliar prática e pesquisa, acho que é um segundo e não menos importante desafio que o primeiro. Doutor Tasso, muito obrigado aí pela sua entrevista, pelas suas observações, né? E fica a você o nosso convite para que possa acompanhar as demais entrevistas que realizamos aqui no 20º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental.